Oi meninos, boa tarde para vocês, turmas, né, oitavo ano A e também oitavo ano B. Que bom poder falar com vocês, tá certo? Bem-vindos aí à nossa videoaula de hoje, né, a gente postando uma aula de geografia para que nós possamos então dar sequência ao nosso conteúdo, né. Vou só fazer uma rápida ressalva para dizer o seguinte: eu escolhi hoje um tema, não dando sequência ao livro didático, mas sim fazendo um retorno. O conteúdo que a gente já trabalhou, que ele é um conteúdo pequeno, por isso que eu estou usando ele nesse momento no formato do vídeo, né? Por ser um vídeo menor, né, já que os vídeos maiores não estão indo, eu estou propondo um vídeo menor, mas por ser menor não significa dizer que ele não tenha qualidade, tá bom, gente? Então vem comigo, vamos ao aprendizado. Distribuição ou divisão dos continentes, né? Esse é o tema da nossa aula. Vou repetir para você: distribuição ou divisão dos continentes. Se nós fôssemos aqui apresentar uma definição sobre continente, eu poderia dizer que o continente é uma grande porção de terra emersa cercada por águas. É uma definição, é um conceito, né? Isso todo mundo consegue fazer, sem sombra de dúvidas. Mas o mais importante na aula de hoje é que a gente vai poder perceber que essa divisão desses continentes ela vai ser realizada através por dois critérios, ou de dois critérios. Aquilo que a gente vai chamar de critério geográfico-geológico ou também de histórico-cultural. O que apresenta-se em um, né, vai se diferenciar do outro, e é importante que eu possa memorizar cada um deles, né, para facilitar a minha percepção junto a planisférios e assim sucessivamente. Infelizmente eu não tenho como fazer desenho de mapa, né, infelizmente eu não tenho como ter um planisfério aqui, eu não tenho em casa, eu não vou poder mostrar determinadas coisas. Por isso que o vídeo é mais reduzido, por isso que o vídeo é mais curto, tá ok? O primeiro critério, que é o geográfico-geológico, gente, ele vai levar em consideração a distribuição das terras, ou seja, a junção dessas terras. Se a gente for observar, nesse primeiro critério geográfico e geológico, eu vou ter a seguinte quantidade de continentes. Eu vou ter o continente americano, eu vou ter o continente oceânico, ou da Oceania, se você preferir, eu vou ter o continente da Antártida, e vou ter um que, de uma certa maneira, ele está juntinho ali, né, que é a Europa, Ásia e África, né? Alguns autores, alguns livros até trazem, de uma certa forma, né, um único continente, o continente euro-afro-asiático, né? Esse critério é extremamente importante. Por que esse critério é utilizado? Porque se a gente for observar em planisférios, né, esses três continentes eles estão muito próximos, né? Muito próximos mesmo. Ali, inclusive, se você for observar com bem detalhe, o continente europeu está junto do continente asiático. Né? O continente africano ele se liga ao continente asiático através de um estreito, né? Uma certa extensão, pequena extensão de terra, tá? Que vai ser chamado de istmo, o tão famoso istmo ou canal de Suez, como você preferir. Tudo bem? Essa é a primeira classificação, esse é o primeiro critério que a gente deve demonstrar. Critério geográfico-geológico. Tá bom? O segundo critério é o mais simples, vamos dizer dessa maneira, e também o mais aceitável. De uma certa forma é mais aceitável, que é o critério associado ao histórico-cultural. O histórico-cultural, né, ele vai levar em consideração, evidentemente, como o próprio nome diz, a cultura, a história desses territórios, desses continentes e assim por diante. E quando se fala de história, todo mundo sabe que euro-afro-asiático, né, aquele que dentro do critério geológico é um só, ele vai ter uma riquíssima quantidade de acontecimentos. Os povos da Mesopotâmia, né, os mongóis lá da Ásia, né, os povos africanos, tá, os primórdios, inclusive, né, da nossa história, né, do nosso conhecimento de ser humano, de evolução do ser humano, enfim. Tá bom? Então esse critério ele vai levar muito em consideração a história, a cultura, as vivências, os acontecimentos, se você preferir. Tá bom? Dentro desse critério, é mais importante a gente dizer, dentro desse critério não teria mais simplesmente 4 continentes, agora eu destacaria 6 continentes. E aí seriam esses que todo mundo conhece, que todo mundo fala, né? Que o professor fala, que você sabe e assim por diante. Continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático, continente oceânico, né? Ou da Oceania, se você preferir, e o continente da Antártida. Esses dois critérios são bastante importantes que eu saiba identificar. Tenho certeza que você lembra disso. Eu estou escolhendo esse tema por ser um tema mais acessível para que caiba então no vídeo. Ok? Vou fazer mais uma ressalva importante para esse momento. Tá? Em se tratando dos continentes, a gente também deve considerar uma coisa importante, né? Existe um continente que tem ou que dispõe uma maior quantidade de terras, e existe um continente que tem uma menor
extensão de terras. O continente que tem maior, se você olhar no planisfério, com facilidade você vai poder perceber aliás, o continente não, perdão, o hemisfério, se você observar, que tem ou que terá mais quantidade de terras, é o hemisfério norte, aquela partezinha de cima, né? O hemisfério sul ele vai ter menos quantidade de terra, Então, o continentezinho de cima, né? o hemisfério, perdão, desculpa, me equivoquei de novo, tá? O hemisfério de cima, ele vai ser o hemisfério das terras. O hemisfério de baixo, o hemisfério sul, tá bom? Vai ser o hemisfério das águas. É só você observar junto a um planisfério e assim sucessivamente. Tá bom? Uma rápida explanação, tá bom? Estou muito preocupado com o tempo, se vai carregar, se não vai carregar, se vai poder chegar até você ou não. Mas está valendo. Uma rápida explicação, tá bom? Eu vou na sequência estar colocando um vídeo para adicionar aí o aprendizado e depois desse vídeo eu vou estar enviando uma atividade. Tá bom, gente? Forte abraço para vocês. Nos vemos na próxima, se Deus quiser. Abraço, saúde!